Muito boa noite e bem-vindos à Hora do Jornal. O chefe de Estado manteve hoje um encontro com moradores do bairro Intaca, no município da Matola, no âmbito da visita que efetua à província de Maputo. Na ocasião, os moradores pediram a construção de mais infraestruturas básicas e combate à criminalidade. Filipe News prometeu mais ações para breve. Passavam das 9 horas quando o Presidente da República chegou ao bairro da Intaca, onde dirigiu um comício popular. Entre vários assuntos de que o chefe de Estado falou, foi sobre o reajuste do salário mínimo, principalmente na função pública. Filipe News diz que reconhece que é pouco, mas é o que neste momento o Estado pode pagar, porque aumentar mais do que foi, poderia um dia perder a capacidade de pagar salários pelo número de funcionários que o Estado emprega. Mesmo debaixo das dificuldades, dissemos, não vamos parar com o processo de aumento de salários, nem que seja pouco. 200 ou 250 meticais acima do salário para si não é muito, mas para outra pessoa faz diferença. E não esqueça, o outro aumenta 500 meticais para 20 pessoas, mas nós estamos a aumentar 250 para milhões de pessoas, que isso fica muito. Por que você tem que assumir uma coisa que depois de amanhã não consegue? E mais, é o resultado da produção que temos estado a dizer para fazer. Essa visão, quando dissemos vamos produzir, é que nós estamos a pensar, a produção significa salário melhorar para o meu professor, o meu enfermeiro. A produção significa termos comida barata. Filipe News fez questão de recordar que foi igualmente revisto o subsídio de funeral, que aumentou em quase 100%. De 5 mil meticais para 10 mil meticais. Mas considera que o mais importante é que este ano o Estado vai retomar as promoções e progressões de carreiras a favor dos funcionários, que estavam congelados desde 2015. E isso vai significar melhoria nas condições salariais dos beneficiários. Eu disse isso no final do ano, quando fui ao Parlamento, que este ano, com todas as dificuldades, teríamos que retomar, nem que fosse gradual, com o processo de promoções e progressões. Não dizem de onde virá o dinheiro para ganhar essa pessoa que vai ser promovida, que vai progredir. Só sabem dizer, é pouco. Quem que disse que é muito? Ninguém disse. Você não está a ensinar. Vir dizer a mim, esse é Filipe News. O que está a dizer? Eu já sou Filipe News, não precisa dizer. Eu já. Então não estão a ensinar a ninguém, não é nenhuma universidade. Nós sabemos que é o povo, pouco, e o povo também sabe que é pouco. O chefe de Estado mostrou-se agastado pelo fato de cidadãos em idade eleitoral na província de Maputo não estarem a aderir ao recenseamento eleitoral. Até quarta-feira, Maputo tinha recenseado menos de 40% dos eleitores previstos. E na cidade de Pemba já estava em 93%. Aqui não chegam 40%. O que queremos então? As mulheres não estão a recensear aqui na província de Maputo. São muito poucas. Isso não é normal, nunca aconteceu. Estou a mentir, jovens. Nós crescemos até ter Intaca. Crescemos até ter estradas e água que existe. Porque sempre escolhemos. Escolhemos as pessoas que obrigamos a fazer esses trabalhos. Não hão de conseguir escolher se vocês não se recensearem. Isso tudo que estão a pedir pode ir abaixo. News quer ainda o combate será da criminalidade, roubo de gado e sequestros na província de Maputo e pede à população para ser cada vez mais vigilante. Vamos ser implacáveis contra criminosos aqui em Taca. Retratem-se os bandidos e os ladrões, retratem-se. Não vamos permitir carteiras todos os dias, assaltar casas todos os dias, matar pessoas que vivem do pouco. Não vamos permitir, e ele tem missão. E ele não pode perder batalha, porque há muitos polícias, vimos jovens. Agora, para que pôr um polícia que perde batalha? Na Matola, o presidente visitou Machambas, uma fábrica de óleo e sabão, e almoçou com empresários. Ainda na Matola, o Presidente da República reuniu-se com jovens da província de Maputo e falou com eles sobre os desafios para a juventude e o contributo que podem dar para o desenvolvimento do país. O auditório Carlos Tembe foi pequeno para acolher jovens provenientes de toda a província de Maputo para o encontro com o chefe de Estado. Depois de arrolar junto com os jovens as potencialidades do país e os desafios para o desenvolvimento, Filipe News colocou aos jovens as seguintes questões. Temos esse potencial ainda não na totalidade transformado em riqueza ou em rendas.
qual deve ser a atitude e a postura do jovem moçambicano, ao mesmo tempo, o que gostariam que o vosso governo fizesse para que esses problemas gradualmente ou com uma velocidade da luz se resolvam. E estes não se fizeram derogados. Apontaram os aspectos que consideram críticos para que os jovens participem no desenvolvimento do país. Mais do que os recursos que nosso país dispõe, até nos nossos locais de residência, nós temos recursos que, se o nosso governo dar a formação que dá, virado para o saber fazer, podemos explorar melhor. Que precisamos tirar um pouco esse pensamento de gabinete e colocarmos a nossa mão na massa. E para tal, precisamos continuar a incentivar a educação técnica. Temos a INEFP que tem feito a sua parte, mas pudesse fazer mais a nível das nossas comunidades. Se nós pegarmos a terra, e temos muita terra arável, e convidarmos a juventude a organizar-se e a apresentar projetos relacionados com a agricultura, resolvemos o problema de falta de emprego e resolvemos o problema da remuneração. No final, Filipe Nunes recorreu a números para mostrar o desinteresse dos jovens pela formação técnico-profissional. Tenho estado um pouco preocupado em algumas províncias onde instalamos as escolas técnicas profissionais e não há aderência. As pessoas têm medo de ir aprender serralharia ou porque têm medo de física. E as escolas agora, nesta província, parece que só são 8.000 pessoas que estão matriculadas para o ensino técnico profissional. Só 8.000 pessoas. Pouco. Pouco. Nós não podemos continuar a fazer muita formação geral. Sim, temos que fazer para atingir um certo nível, mas o saber fazer conta muito. Pediu aos jovens para não esperar para serem empregados. Fui ver o Sr. Ângelo hoje aqui a fazer com aquelas jovens. Tem um grupo de meninas, tem 20 meninas e 15 homens jovens. Estão a produzir couve aí em fulano, estão a fornecer Shoprite. Que vocês vão agora a correr, vamos comprar tempero no Shoprite, a pensar que estão a ir comprar. Então, mas sua irmã vizinha ali, que está a produzir isso. Aqueles temperos todos. Então, não tenham medo. Experimenta um pouco, depois anima. Este sábado, Filipe Nunes escala o distrito da Moamba. Em Cabo Delgado, a RENAM pede a demissão do diretor do Secretariado Técnico de Administração Eleitoral, alegadamente por estar a preparar um plano de fraude para as próximas eleições autárquicas e por ter transformado a instituição numa espécie de propriedade privada. A RENAM detectou várias irregularidades no recenseamento eleitoral, no entanto, apenas denunciou as que foram cometidas por ordem direta do diretor do STAI de Cabo Delgado. Impediu recensear os eleitores do bairro de Nandoado, alegando não ser próximo das suas residências. Mas Nandoado, senhores jornalistas, tem um potencial eleitor estimado mais de 12 mil e não tem uma brigada de recenseamento, nem um posto fixo de recenseamento eleitoral. Na autarquia de Pemba, onde constatou que alguns postos de recenseamento eleitoral circulam senhas ilícitas, fabricadas pelo chefe do bairro de nome Arlindo Savedo, conhecido por Nakaki Roa, com conhecimento do senhor administrador do distrito de Pemba e o edil do município, facilitando desta feita recensear eleitores fora do raio municipal. Outras denúncias. A própria da CNE sabe que o STAI provincial está mergulhado em familiares. Técnicos são familiares, motoristas são familiares e mais outros trabalhadores do STAI são familiares do Kamal, é sabido. E ele não respeita a Comissão Provincial de Eleições, ele é que decide. Sobretudo, faz-se de rego no Estado Provincial. A opinião da RENAM para Cabo Delegado, este órgão de apoio, seja credível, a nossa opinião que seja retirado do Sr. Kamal
nessas funções territoriais. Interferências de partidos políticos nos postos de recenseamento eleitoral, simulação de avarias constantes no equipamento informático são, segundo a Renam, algumas manobras do STAI de Cabo Delgado que constituem uma preparação de fraude para as próximas eleições autárquicas. Entretanto, o diretor do STAI em Cabo Delgado negou todas as acusações e pede a Renam e outros partidos políticos para evitarem discursos que possam manchar as eleições. Já pedi demissão, acho que não está a mentir. Kassam Kamal é diretor do STAI em Cabo Delgado há cerca de 10 anos e diz que já está habituado aos discursos políticos. No entanto, considera estranhas as denúncias da Renam e pede que o partido especifique e prove as acusações. A Renam deveria, portanto, dizer que tipo de confusões são essas que são criadas dentro da organização do STAI, naturalmente. Mas para nós sempre estamos com um bom ambiente de trabalho, o que se reflete, o que se traduz nos resultados que nós temos estado a apresentar. Entretanto, para evitar conflitos eleitorais, Kassam Kamal apela à Renam e aos outros partidos políticos, bem como à população, a trabalharem unidos por eleições justas e transparentes. Os partidos políticos, a sociedade civil, bem como os líderes de opinião, temos que fazer declarações verdadeiras, declarações conciliatórias, declarações não inflamáveis e, sobretudo, sempre declarações verdadeiras, porque só assim é que podemos avançar, de facto, como um povo, como uma nação e como atores que pretendam que este processo eleitoral seja um processo pacífico, seja uma festa eleitoral. Cabo Delgado já recenseou mais de 300 mil eleitores dos 500 mil previstos nas 5 autarquias da província. Mais de 552 mil alunos, na sua maioria do ensino primário, deixaram de ir à escola no ano passado e as taxas de reprovação situam-se quase na metade no sistema de ensino nacional. A ministra da Educação e Desenvolvimento Humano, Conceita Surtan, afirmou nesta sexta-feira na cidade da Beira que, apesar do setor que dirige ter alcançado níveis satisfatórios no acesso à educação, as taxas de desistências continuam muito preocupantes. Em 2017, por exemplo, no ensino primário, cerca de 552 mil alunos deixaram de ir à escola. Por outro lado, continua alto o insucesso escolar. Na 10ª classe, por exemplo, as reprovações nos últimos 5 anos situaram-se, em média, nos 46%. Conceita Surtan, que falava na abertura da primeira reunião nacional dos diretores do setor da educação, que tem como objetivo harmonizar as políticas educativas do país, mostrou-se também preocupada com a baixa eficácia escolar. Os dados existentes mostram que de 2007 a 2016, os alunos que concluem anualmente os 7 anos de escolaridade representam apenas 45,6% em média. E só 30% dos alunos que anualmente ingressam na primeira classe concluem a 7ª classe em 7 anos. Estes dados, que não satisfazem o setor da educação, serviram de pretexto para reunir na cidade da Beira os seus gestores distritais para encontrar formas para reter os alunos nas escolas e melhoria de ensino e aprendizagem. Não viemos aqui apresentar uma falsa realidade de cada um dos nossos distritos, procurando credibilizar a nossa imagem ou a imagem de quem representamos. Viemos aqui, sim, mostrar como cada um de nós, agindo numa realidade concreta, cumpre e faz cumprir o seu dever. A reunião, que deverá terminar neste sábado, vai ainda debruçar-se sobre medidas corretivas e a postura do gestor escolar. A Assembleia da República aprovou esta sexta-feira, na Generalidade, a proposta de revisão da Lei dos Tribunais de Trabalho. Por conta disso, serão criados 2 tribunais do trabalho na cidade e província de Maputo.
A proposta de revisão da Lei dos Tribunais de Trabalho foi aprovada nesta sexta-feira por consenso pelas 3 bancadas parlamentares. A Frelimo, Renamo e o MDM entendem que a lei irá contribuir para a celeridade na resolução das preocupações dos trabalhadores que estejam em situação de litígio com as entidades patronais. E tendo em conta ainda a evolução verificada de vários instrumentos jurídicos ligados aos tribunais, justifica-se a necessidade da sua adaptação ao quadro jurídico, social e econômico atual e às exigências e prioridades que se colocam em matéria laboral com vista a garantir o acesso à justiça laboral. O ministro da Justiça a Assuntos Constitucionais e Religiosos diz que a aprovação do instrumento abre espaço para a criação de 2 tribunais de trabalho na cidade e província de Maputo. Este processo de criação de tribunais de trabalho ao longo do país será gradual. Vamos fazer agora em Maputo, província, em Maputo, cidade, mas nos próximos anos vamos estender primeiro para Beira, para Nampula e para aí em diante. A Assembleia da República volta a reunir em plenária na próxima quarta-feira para apreciar, entre outras matérias, a proposta de convenção sobre o trabalho marítimo. Vamos até a província de Manica, onde um acidente de aviação fez um morto e um ferido grave. Aponta-se como provável causa do sinistro o corte de prioridade. O acidente ocorreu por volta das 17 horas desta quinta-feira na Estrada Nacional número 6, concretamente no entroncamento que dá acesso ao centro da cidade de Chimoio. As 2 vítimas, de acordo com testemunhas, faziam-se transportar nesta motorizada e seguiam sentido cidade de Soalpo. Chegadas neste local, foram colhidas por este caminhão. A moto sai da cidade em direção para na Madrinha. Só que acho que vindo assim, esse caminhão já estava perto. Quer dizer, acho que houve um encurtamento, né? O caminhão já tinha chegado, não tinha como. Acho que de moto não tinha razão, porque o caminhão estava na área principal. No momento em que abandonamos o local, o corpo do condutor estava ainda estatelado e aguardava-se pela brigada da Cernic para a sua remoção, enquanto que o ferido já era transportado para o Hospital Provincial de Chimoio. Cerca de 20 profissionais de saúde estão a ser formados em matérias de cirurgia ortopédica avançada na cidade de Maputo. Com a formação, os especialistas serão capazes de fazer operações mais sofisticadas nos ossos e reduzir o número de pacientes que frequentemente recorre ao exterior do país à procura deste tratamento. Trata-se de um total de 20 profissionais, dentre eles cirurgiões ortopédicos, residentes em ortopedia e instrumentistas, que estão a ser treinados em técnicas avançadas de cirurgia da anca e joelho por um médico especialista da Índia. Entre 2005 e 2009, o país realizava 120 cirurgias por ano, mas devido à conjuntura econômica, este número reduziu. Com a formação, espera-se que aumente a capacidade de cirurgias ortopédicas oferecidas à população no país. Muitos doentes acabam saindo porque o país ainda não conseguiu comprar os implantes precisos, são implantes. Portanto, a conjuntura atual econômica faz com que o país não tenha isso, mas se tiver, a nossa perspectiva é nesses números, em termos de 150 doentes a ano. A intervenção, ora a ser treinada, é efetuado nos casos em que o paciente apresenta um desgaste do joelho e da anca. Aqueles casos em que existe um desgaste na cartilagem. Neste curso estamos a falar de joelho, estamos a falar de anca. Então, neste caso em que haja desgaste, cujo tratamento é fazer uma cirurgia, tirar a cartilagem e colocar uma prótese. Tá. Não faço só cortar o osso e colocar a prótese, não seria assim tão difícil. Mas há outros aspectos que é preciso ver. Se ver o seu joelho, dobra, estica. Se não tiver outras estruturas, a via de ser abanar. Então é preciso ter em conta esses elementos todos. Apesar do país contar com apenas 17 ortopedistas moçambicanos, esta cirurgia pediátrica assegura que a formação irá melhorar a assistência médica aos doentes que padecem desta enfermidade. Sim, este é um curso permanente. Hoje vamos fazer o treinamento, depois vamos fazer a prática e vamos preparando alguns doentes em cada vez esta parceria com cirurgiões ortopédicos da Índia, que é para realmente melhorar a assistência a estes doentes. A iniciativa conta com a parceria do Ministério da Saúde, Hospital Central de Maputo, Hospital Privado de Maputo
e do governo da Índia. Cerca de 5.000 doentes com hidrocelos serão submetidos à cirurgia através de uma campanha massiva que decorre na província de Nampula. A zona norte do país é tida como tendo a maior prevalência. Nampula é tida como a província que apresenta taxas elevadas de casos de hidrocelo ao nível da região norte do país, uma situação que preocupa o setor de saúde. É a província que tem uma alta taxa em termos de casos com hidrocelo. Esta campanha vem fazer face a esta situação do hidrocelo. Começamos no ano passado, agora estamos a dar continuidade, lançamos de novo a campanha para este ano e contamos para este ano atingir 5.000 doentes. Quer dizer que no ano passado nós conseguimos operar 3.080 doentes padecendo desta doença. Esta é a 5ª campanha massiva de cirurgia de hidrocelos na província de Nampula, de onde se faz um balanço positivo. No ano passado, de todos os operados, tivemos sucesso, tivemos muito poucas infecções, significa que está a correr tudo bem. E depois volta, o que é bom que eu digo, a gente como é que traz de volta aquilo que é a felicidade do próprio paciente. Estamos a falar de hidrocelos gigantes. Nós aqui no hospital, penso que vocês não sei se viram, o nosso primeiro caso, que só de um hidrocelo gigante, que só com aquela cirurgia conseguimos tirar 19 litros. E hoje ele vai ser submetido a uma cirurgia plástica, porque isto depois é associado. Porque estamos a falar de uma pele que durante muito ano foi alastrando e não voltou, então agora vai para a reconstituição dos tecidos. E o que nós temos vindo a fazer realmente é envolver os líderes comunitários, os líderes religiosos e mostramos o prós e o contra dessa situação. E eles por si só também começam a ver que realmente é uma doença, é possível ter um tratamento e viver bem. De acordo com as autoridades de saúde, o hidrocelo é uma doença também causada pela picada dos mosquitos. O Programa Nacional de Mecanização Agrária já gerou na região norte do país mais de 500 postos de trabalho diretos. A capacitação e formação dos gestores e a preparação atempada dos campos continuam a ser considerados os principais desafios. Intervindo no ato da abertura da primeira reunião regional norte de mecanização agrária, Eusébio Muitaquile, presidente do Conselho de Administração do Fundo de Desenvolvimento Agrário, falou dos avanços alcançados com a implementação do programa que iniciou em 2015. Ao nível da região norte, foram estabelecidos até o presente campanha 22 centros de serviços agrários, dos quais 16 são privados, 6, portanto, públicos. E neste contexto foram alocados 248 tratores e as respectivas alfaias, dos quais 99 são centros de serviços privados, 10 são centros públicos e 139 para produtores singulares. Foram formados até a presente campanha 13 gestores, 100 operadores de máquinas e 15 extensionistas que garantem a assistência técnica. Não obstante, persistem ainda desafios como a formação dos gestores e técnicos. Eusébio Muitaquile explicou que uma parte da maquinaria não está a ser usada por falta de domínio de manuseamento. Temos outros implementos que não estão sendo utilizados e que precisaríamos de uma formação dos nossos gestores para pouco a pouco. O outro aspecto que estrangula sobretudo este nosso programa é a preparação antepada dos campos de produção, que ainda persiste. Promover a mecanização agrária para alavancar a agricultura orientada ao agronegócio foi o lema escolhido para este encontro. Observamos uma breve pausa, nós voltamos já a seguir com mais notícias no Jornal da Noite. Até já, eu espero por si. É mesmo bom de guardar. É um carinho para dar, é um prazer embrulhado, é um toque de amor. Bonobon para mim, para te dar a ti. Bonobon. No melhor chocolate, junta-se um suave creme de amendoim e biscoito crocante. Bonobon, recheado de prazer. Bonobon, tem tudo aqui para ti. Oceana, distribuindo qualidade. Caro cidadão,
Decorre até o próximo dia 17 de maio o processo de recenseamento para as eleições autárquicas. Se tem 18 anos ou mais, ou se os completa até 10 de outubro de 2018, dirija-se ao posto de recenseamento mais próximo da sua residência e obtenha o seu cartão de eleitor. O cartão antigo já não é válido. Recenseie-se, só assim poderá votar ou ser votado. O teu voto conta. Por eleições livres, justas e transparentes. Mistura de sabor. A pastilha crocante que por dentro tem sabor. Recheada de sabor. É só pôr na boca e curtir as sensações. É mesmo assim, deixa te levar por essa onda de sabor, já? Mistura de sabor. No app, agora é Push, a pastilha crocante com um recheio líquido cheio de sabor. Oceana, distribuindo qualidade. Centenas de pessoas procuram por orientação, buscam a motivação, a determinação e a dedicação de superar os seus limites. Lotam salas de palestras motivacionais para ouvir. Independentemente das tempestades, das dificuldades, se gostam ou não gostam, não interessa. Vira o leme para o sítio certo, que vai dar certo. Está claro? Sim ou não? E assim, buscam formas de ser cada vez melhores. No meio de milhares de pessoas, aparentemente normais, encontram-se verdadeiras lições de vida. Esta caminhada faz parte do cotidiano de Matetere Tomás, rumo ao trabalho. Enquanto uns veem as dificuldades como barreiras, há aqueles que acordam e vão à luta. Matetere é um jovem deficiente, mas apesar das suas limitações, ele sempre foi atrás daquilo que queria, ter um emprego digno. Ele tem 34 anos, é natural da cidade da Beira. Contraiu deficiência física aos 15 anos. Foi amputado depois de ter ficado cerca de 7 horas com os braços amarrados para trás, o que causou uma estagnação de sangue na região dos braços. Mas mais tarde os braços não começaram a desenvolver. No princípio começou a dar uma sinalização de desenvolver, mas no fim tinha que ser assim mesmo, tive que ser amputado, né? Todos os braços. Uma ação feita pelo seu vizinho, após acusá-lo de ter roubado peças de um carro. Um acontecimento que mudou por completo a vida de Matetere. Senti-me muito mal, porque eu já não pudesse fazer mais nada. Né? De repente, daqui para aqui, perdendo os membros superiores, eu fiquei pensando, o que eu agora vai ser de mim? O que eu vou fazer sem os braços? A força, superação e dedicação passaram a fazer parte do dia a dia deste jovem e foram determinantes para que ele conseguisse o emprego, após ter vindo a Maputo em busca de melhores condições de vida. Essa minha inspiração veio desde criança, né? Eu sempre aprendi assim ligar com as pessoas e no momento aprendi a vender também quando sempre fui criança, né? Hoje ele trabalha nesta loja. Ele orienta os clientes. Aliás, a sua simpatia e força de vontade roubam alguns elogios. Ele esteve cá, a primeira vez que falou com o meu diretor e o meu diretor prometeu que não tinha nenhuma vaga, mas que ele pudesse cá ver se pudesse arranjar uma oportunidade de poder ter um emprego. Persistiu vindo cá durante 6 semanas, ok? E na 6ª semana, se não a 7ª semana, é quando decidiu-se a nível da gerência interna que pudéssemos admitir o Matetere como um ajudante, como um prestador de serviços ao cliente. Matetere teve de adaptar-se à sua condição física. O que ele tem de motivação, também tem de força física. Quando o assunto é trabalho, é um jeitinho para tudo. Veja como ele carrega estes baldes.
Durante o trabalho, o celular toca e, educadamente, ele pede para atender. Aí vem a dúvida: como ele vai fazer isso? Alô? O jovem não se rende a nada. Há muitos, um simples gesto, mas para ele, uma grande alegria. Estou no silêncio, andei um pouco mais apertado, ando um pouco apertado. Estás no serviço? A pobreza não presta. Para o palestrante Sérgio Libilo, a iniciativa é a condição principal para a busca de oportunidades, independentemente da condição física. Todas as pessoas deficientes que têm alguma coisa em termos físicos que criam uma barreira, né, para conseguir alcançar o sucesso, elas só têm no início. Porque depois que elas entram, depois que elas conseguem entrar, elas têm que comprovar que elas valem mais do que o físico. Só há oportunidades onde há iniciativas. Acabou. Então, o jovem que fica à espera nunca vai ter oportunidade. Já a história nos mostra diversos casos de superação ao longo dos anos. Pessoas que superaram as suas deficiências e encontraram seu lugar na sociedade. Good morning, everybody. Um exemplo célebre é deste palestrante australiano de 34 anos. Nicholas James nasceu sem pernas e braços. Viveu uma infância conturbada. Sofria bullying. Aos 21 anos, conseguiu formar-se numa universidade, depois de ter sido interdito de frequentar escolas públicas. Hoje, Nicholas é dono de uma série de livros motivacionais. Entrega seu trabalho de palestrante em vários países. Já fez palestras para mais de 3 milhões de pessoas, em mais de 24 países dos 5 continentes. Aos olhos do mundo, ele é um verdadeiro exemplo de superação e persistência. You don't know how many people have eating disorders in this school. You don't know how many people want to hurt themselves in this school. They hide it. You don't know how many people hate their life. And you're one of the reasons why. Can you imagine that? Serious. Why? Just because you want to have fun. Grow up. Grow up. Quando nós sabemos o que queremos, quando nós definimos onde queremos chegar, então o que nós encontramos pelo caminho são obstáculos que nós encaramos como, inclusive, necessários. Ele já provou que é um bom trabalhador e que é eficiente naquilo que faz. Estamos no bairro da Machavas, o Small, que é onde ele mora. Ele construiu família, ele construiu uma casa. Estamos prestes a conhecer o outro lado da vida do jovem Matete. Logo à nossa chegada, encontramos Matete limpando um quintal. Ele não hesita em ajudar nas tarefas domésticas. É casado e pai de 4 filhos, 2 dos quais moram na cidade da Beira. Ele estima a família que tem. Aliás, são as razões para tanto esforço. Eu em casa, com a minha família, eu me dedico de boa maneira, né? Sou feliz com eles e eles também sempre me dão uma força e me dão uma felicidade. A minha família, para mim, significa que tudo que eu tinha que ter. Para a esposa não há razões de queixa. Por aqui, o amor reina. Carinhoso com os filhos, comigo, com nós todos, padres em casa. Respeitoso também. Faz aquilo que puder, que ele consegue, o necessário para poder nos dar. Acostumei, né? Dar banho, essas coisas. Ou vestir. Já acostumei. Vejo que parece que é uma coisa normal, não tem diferença. Uma prova de que a força, superação e dedicação são as armas para esses guerreiros que lutam por uma vida melhor, dando exemplos de determinação e fé em si mesmos. E assim, Matete vai escrevendo as páginas da sua vida. Jornal da Noite. A Renamo está satisfeita com a significativa afluência dos eleitores nos postos de recenseamento eleitoral ao nível da cidade da Beira.
e espera que até o fim do processo todos os potenciais eleitores estejam inscritos. A satisfação da Renamo foi manifestada nesta sexta-feira pelo seu secretário-geral, Manuel Bissop, pouco depois do mesmo ter recenseado na Escola Secundária Mateus Sansão Mutemba. Neste momento, os dados do STAI indicam que nas 5 autarquias da província de Sofala, mais de metade dos 263 mil eleitores por recensear já foram inscritos. Acabo de obter o meu cartão de eleitor. Sinto que estou em condições de exercer o meu direito de voto no dia 10 de outubro. Esperamos que nos últimos dias haja maior afluência para aproximarmos dos 100%, seria o desejável. Mas sinto que as pessoas estão preocupadas, as pessoas sentem que devem recensear, porque só assim poderão votar em outubro. Mas sinto que há muita afluência. Mesmo nas zonas rurais, as pessoas sentem que devem recensear. E eu penso que isso já é muito bom. É uma subida do nível de cidadania dos moçambicanos. Refira-se que o recenseamento eleitoral, que arrancou em meados do mês passado, termina no próximo dia 17 de maio. Uma nova fronteira vai ser construída entre Moçambique e o Zimbábue. O objetivo é descongestionar a de Machipanda. O comandante provincial de Manica visitou o local e chamou a atenção aos polícias da Guarda Fronteira a não usar a mesma para práticas de corrupção. É aqui, na região de Catio, posto administrativo de Ronde, em Barwe, onde deverá ser fixada a nova fronteira. Moçambique e Zimbábue é dividido através do rio Ruela e o território neutro tem uma extensão de 20 km. Atualmente, povos dos dois países cruzam caminhos neste ponto para trocas comerciais. O número 1 da PRM em Manica escalou o local e alertou para a necessidade dos polícias de guarda-fronteira distanciarem-se da corrupção, assim que efetivar-se o projeto. Queremos deixar uma recomendação no que tange ao serviço da polícia e a imagem da polícia para se distanciarem de atos de corrupção. Ouviram? Distanciarem-se de atos de corrupção, porque vocês estão aqui numa fronteira. Só o fato de facilitar o contrabando estarão a incorrer processo disciplinar. Isto pode retardar o crescimento de cada um de vocês. Estou feliz porque tem aqui o educador cívico, o qual poderá disseminar sempre essas mensagens. Mas também ficamos sensibilizados que os colegas não só estão a garantir a ordem e segurança pública, fazem machambas para o vosso sustento. Atualmente, a fronteira de Machipanda tem estado a registrar um movimento desusado de viaturas de carga que saem do porto da Beira e que chegam a permanecer 7 dias à espera para entrar no Zimbábue. A nova fronteira é vista como um alívio para os utentes que transitam para o Interland. Olhamos agora para as notícias do estrangeiro. Pela primeira vez, os líderes da Coreia do Norte e do Sul reuniram-se hoje para discutir a paz e prosperidade entre os dois países. Espera-se que este encontro histórico termine com a assinatura de uma declaração. É mesmo um encontro histórico. O presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, e o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, pela primeira vez reuniram-se pela paz e prosperidade da Península Coreana. Moon Jae-in e Kim Jong-un acordaram assinar um tratado de paz ainda este ano, que vai colocar um fim oficial à guerra de 1950-1953, que dividiu a Coreia em duas nações. O líder da Coreia do Norte reiterou seu plano de desnuclearizar-se pelo bem dos dois países. O presidente norte-americano, Donald Trump, saudou os avanços obtidos pelas duas Coreias e espera que as decisões sejam colocadas em ação. Kim Jong-un e Donald Trump têm um encontro oficial marcado para maio. O encontro histórico entre duas Coreias foi também marcado com a plantação de uma árvore, simbolizando prosperidade. Os anteriores encontros históricos entre líderes das duas Coreias aconteceram em 2000 e 2007, embora tenham resultado em fracasso. O presidente norte-americano Donald Trump ameaça cortar ajuda aos países que não apoiarem a candidatura dos Estados Unidos para acolher o Campeonato Mundial de Futebol de 2026. Estão sob ameaças todos aqueles países que não apoiaram a candidatura dos Estados Unidos da América para acolher a maior prova de futebol do mundo a realizar-se em 2026.
O presidente norte-americano Donald Trump deixou claro as ameaças ao postar no seu tweet que seria uma pena se os países que nós sempre apoiamos votassem contra a proposta dos Estados Unidos, porque deveríamos continuar a ajudá-los quando eles não nos ajudam, incluindo as Nações Unidas. Embora os Estados Unidos disponham de excelentes infraestruturas e estádios de futebol, a sua nomeação não é provável, uma vez que Marrocos espera receber o apoio de maior parte dos países africanos e do Médio Oriente, membros da FIFA. O presidente da Federação do Futebol da França já manifestou o seu voto pelo Marrocos, assim como a Rússia, país que acolhe entre 14 de junho e 15 de julho o Campeonato Mundial do Futebol 2018. A oposição do Madagascar exige a demissão incondicional do Presidente da República e não aceita mais negociações em torno da problemática lei eleitoral que poderá impedir o principal líder da oposição de concorrer às eleições. A SADC prometeu enviar o antigo chefe de Estado moçambicano, Joaquim Chissano, para mediar a situação. Faz uma semana que os apoiantes da oposição estão em protestos contra a lei eleitoral que poderá impedir o antigo presidente do Madagascar, Marc Ravalomanana, de concorrer às eleições deste ano. Esta quinta-feira, a oposição do Madagascar tomou uma medida drástica, exigindo a demissão do atual presidente e do primeiro-ministro. Segundo a vice-presidente da Assembleia Nacional de Madagascar, a oposição não quer mais saber do diálogo sobre a problemática lei eleitoral e exige apenas a demissão do governo. Em reação, o chefe do partido no poder insistiu em novas negociações com a oposição e adiantou que o governo eleito democraticamente não se demitiria. Perante este impasse, a SADC prometeu na terça-feira enviar o antigo estadista de Moçambique, Joaquim Chissano, para mediar o conflito. Mas, de acordo com a Reuters, a oposição rejeita a mediação de Joaquim Chissano, alegando que o antigo estadista não conseguiu resolver o conflito passado. Mais uma pausa e agora, antes a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas no país. Começamos, como tem sido hábito, pela cidade de Maputo, que poderá ter uma máxima de 33 graus Celsius, mínima de 18 graus, 32 graus de máxima para Xixai, 19 de mínima, 30 de máxima para Inhambane e uma mínima de 21 graus. Para a cidade da Beira, previsão de 28 de máxima, 20 de mínima, 27 de máxima para Chimoio, 15 de mínima, Tete vai ser uma cidade quente, com uma máxima esperada de 33 graus Celsius, mínima de 22, 31 de máxima para Quelimane, 21 de mínima. Nampula, com a previsão de 28 de máxima, 21 de mínima, 29 de máxima para Pemba, 22 de mínima, e Lixinga vai ser uma cidade fresquinha, com uma máxima esperada de 23 graus Celsius, mínima de 15 graus. O melhor do basquetebol joga-se aqui na STV. Nesta sexta-feira, assista ao jogo da Engine Maputo Basket. Primeira jornada da segunda volta em séniores masculinos. Às 23 horas, a Politécnica Ferroviário de Maputo. Uma partida a não perder aqui na STV Notícias. Patrocinado por Engine. Em tarde de sábado, a Liga Desportiva de Maputo recebe no seu campo, em jogo da 7ª jornada, a equipa da UP de Manica. As emoções do Moçambola vivem-se aqui na STV. Não deixe de assistir o jogo Liga Desportiva de Maputo, UP de Manica, este sábado às 15 horas, aqui na STV Notícias, com a parceria ZAP. O melhor do basquetebol joga-se aqui na STV. Neste sábado, assista ao jogo da Engine Maputo Basket, segunda jornada em séniores masculinos. Às 17h30, Ferroviário de Maputo, Costa do Sol. Uma partida a não perder aqui na STV Notícias. Patrocinado por Engine.
Provavelmente nos próximos tempos o mundo irá ver uma guerra de disputa pela água. É que este precioso líquido tende a escassear cada vez mais no planeta Terra. Cidades como a do Cabo, na vizinha África do Sul, já se ressente desta realidade. A capital moçambicana, Maputo, também é disto exemplo. A barragem dos pequenos Libombos recentemente tem vindo a registrar um encaixe de água extremamente fraco. Com as últimas chuvas que caíram, houve um encaixe de 19%, aliás, uma subida de 19% para 25% de encaixe de água. Nos próximos tempos, com o fim da época chuvosa, a palavra de ordem será o uso racional deste precioso líquido. Um cenário que perdura mais de 3 anos devido à fraca precipitação que se registra nesta região do país. Isto significa, primeiro, que nós temos uma maior segurança naquelas previsões que nós fazíamos. Lembra-se que quando nós emitimos as restrições para passar para 60%, nós dizíamos que, mantendo o cenário anterior, dos 2,15, nós iríamos ter água disponível para o abastecimento de água até novembro deste ano. A chuva moderada forte que caiu nos últimos dias na cidade e província de Maputo e causou inundações urbanas em todos os bairros, quase não contribuiu para o enchimento da albufeira dos pequenos Libombo, porque caiu a jusante da barragem e por isso é um imperativo a poupança de água. A água é um recurso que é finito e por ser finito nós temos que usá-la de forma bastante racional. O que eu podia recomendar neste momento aos cidadãos é que nós temos que continuar a poupar água. Vamos usar a água para o essencial. Aliás, a empresa de Administração Regional de Água assegura que a água existente naquela barragem permitirá o fornecimento de água durante mais 12 meses, daí que as restrições continuam. Neste momento, nós estamos com uma água que nos permite fazer uma gestão de aproximadamente pouco menos de 12 meses, e a estratégia tem que ser manter esta folga que nos vai permitir, portanto, manter o abastecimento de água para o consumo humano. As projeções para a próxima época chuvosa não são agradáveis. Segundo um relatório da Enso Evolution, mais uma vez a região da África Austral será afetada pelo fenômeno El Nino, caracterizada por seca severa. A chuva que cai no nosso país não tem muita influência para o rio Umbiluzi, porque a maior parte do rio está no território Suaze. Mas a chuva que caiu em Moçambique e uma parte da Suazilândia criou algum encaixe, porque quando se fez o alerta da restrição de água para os estados de Maputo, Matola e Boane, estava-se aos 18% de encaixe, mas neste momento a barragem dos pequenos Libombo está com 25%, significa que subiu algum nível, ou seja, aumentou aquilo que é o encaixe. Para este engenheiro químico, é necessária a adoção de novas tecnologias no setor de águas e saneamento, principalmente a leitura automatizada de contadores e o controle de consumo de água. Um dos maiores desafios é que as empresas de abastecimento de água têm que ter informações sobre a demanda de água, os consumos por parte dos clientes, para poderem melhor gerir e planificar a conservação, para melhor poder aconselhar os clientes sobre as maneiras de como usar a água de forma sustentável, de forma que este precioso recurso esteja disponível. No projeto de sua construção, a barragem dos pequenos Libombos definiu o armazenamento de água durante 2 anos apenas, em caso de fraca precipitação, sendo que agora já vai no seu 4º ano. Neste momento, com estas chuvas que ocorreram e também fruto daquilo que foram as medidas que nós tomamos de restrições, reduzindo a descarga de 2,15 para 1,5, tivemos uma recuperação passando para 25% de armazenamento. Com as restrições, o setor agrícola também foi afetado. Este produtor de banana no distrito de Boane viu a sua produção comprometida. Não há água na barragem. Logicamente, isso afetou a produção. A atual reserva de água na barragem
é de apenas 25%, um nível considerado insuficiente para satisfazer a demanda e prática da agricultura. Desde 2016 a 2017, nós estamos a irrigar no meio da restrição dada pela empresa gestora de água, que é a Arasul neste caso. E para este ano ainda não fizemos nenhuma regra, porque não há água. Com a paralisação das obras da barragem de Moamba Major, devido ao corte de financiamento por parte do governo do Brasil, a única esperança neste momento é a barragem de Corumana, a 90 km da cidade de Maputo, que se tem a previsão de estar pronta até 2019. Acreditamos que sim. Lembrar só que a barragem de Corumana vai, uma vez concluída, portanto, a conduta e o sistema de tratamento de água, trazer para o sistema de abastecimento de água da cidade de Maputo, numa primeira fase, 60 mil metros cúbicos por dia, e isto vai contribuir sob maneira para melhorar a situação do abastecimento de água. Diante da escassez de água, alguns distritos têm optado por alternativas para inverter o cenário, dentre elas a abertura de furos. O distrito de Boane é deste exemplo. Antes nunca sonhar a ter água, hoje com a municipalização já conseguimos fazer com que a água chegasse aqui através de um sistema de captação de água que consiste em 3 furos no mesmo local, onde foi identificado abundante água potável de boa qualidade, e depois ramificamos para 4 bairros que distam-se a 8 km do mesmo sistema. Foram abertos 3 furos que irão garantir o abastecimento de água a 8 mil habitantes de 4 bairros daquele distrito. Estava muito a sofrer por causa da água, tirava água suja. Agradecemos ao município que já temos água, estávamos a sofrer muito por causa da água. Saímos durante 5 quilômetros para misturar a água. Não era água limpa, era água suja, mas agora já bebemos água limpa. Não, é só felicidade e agradecer o esforço do município. Segundo a Organização das Nações Unidas, caso as medidas apropriadas não sejam adotadas, o índice de população que enfrenta a escassez de água no mundo poderá aumentar para 66% até 2025. Há 4 anos que somos o rosto da comunicação em Moçambique. 4 anos de uma história de sucesso e de liderança nas notícias, de um canal de liberdade. Muda-se o mundo, mas o nosso foco mantém-se. Planejamos o país para trazer o melhor da informação. Somos uma televisão de debate aberto, do contraditório, de todas as partes. 4 anos trazendo-lhe o melhor da informação. Todos os factos na análise, no comentário. Com o mesmo compromisso de sempre, todos os dias fazemos o futuro. Hoje, como sempre, esteja onde estiver. 4 anos no seu olhar e na sua vida. Numa caminhada conjunta, sempre nova, sempre diferente. Onde quer que estejamos, estamos consigo. Vale a pena trabalhar para si. Somos os seus olhos no mundo, 24 horas. Seguimos com as notícias no Jornal da Noite e agora olhar sobre o desporto. A equipa técnica e os jogadores do Ferroviário de Maputo mostram-se confiantes na obtenção de um bom resultado diante da União Desportiva do Songo, em jogo de cartaz da 7ª jornada do Moçambola 2018. É o jogo da liderança entre o Ferroviário de Maputo e a União Desportiva de Songo, este domingo, no estádio da Machava. Depois da derrota em Chimoio diante da UP, os locomotivas, que estão a 1 ponto do campeão nacional, pretendem vencer e assaltar a liderança. Claramente é um jogo extremamente difícil, extremamente importante naquilo que é as nossas pretensões para esta época, e antevejo um jogo extremamente difícil, mas nós queremos continuar em primeiro, queremos chegar ao primeiro, queremos voltar às vitórias e a gente sabe o que é que tem que fazer. Estamos a trabalhar como sempre temos trabalhado, no sentido de chegar ao final de semana e ganhar todos os jogos. Ferroviário é uma equipe grande, sempre trabalha para poder ganhar jogos. Sem poder contar com 4 jogadores preponderantes no esquema da equipa, Nelson Santos diz que já estudou o seu adversário, tendo programado aproveitar os seus erros para chegar à vitória final, e para tal conta com o apoio dos seus adeptos. Todas as equipas cometem erros, todas as equipas têm lados fracos ou menos bons, e é esses lados fracos ou menos bons que nós queremos explorar.
Por isso, nós somos uma equipa de ataque posicional, uma equipa que gosta de ter bola. Agora, temos de estar precavidos e temos de estar preparados para os contra-ataques, porque eles têm jogadores extremamente rápidos. O dia que os adeptos aparecem em massa, sempre como tem sido habitual aqui em casa, e para apoiar a equipe, e nós vamos fazer de tudo para poder vencer o jogo. O Ferroviário de Maputo inicia um ciclo de jogos difíceis, onde vai encontrar ainda o Costa do Sol, Clube de Chibuto e Liga Desportiva de Maputo. A Desportiva de Songo quer regressar às vitórias depois do desaire no Chibuto, e esta vitória diante do Ferroviário de Maputo será muito importante, numa partida marcada para próximo domingo no estádio da Machafa. O jogo será transmitido em direto na STV Notícias. Para Chiquinho Conte, apesar da derrota sofrida na última quarta-feira diante do Clube de Chibuto, ficou para trás e os jogadores já superaram o desaire. E é claro que foi uma derrota pesada pelos números, não por aquilo que de facto nós fizemos. Eles são adultos, são experientes e vamos certamente sair dessa. E para domingo, o principal objetivo da União Desportiva de Songo é conquistar os 3 pontos, regressando assim às vitórias e consolidando a liderança no Moçambola 2018. Espero que nós estejamos tranquilos e que o nosso jogo flua e jogando bem. Iremos ter mais probabilidades de ganhar, esse aqui é o nosso objetivo. Mas sabemos perfeitamente que vai ser um jogo difícil, uma equipa que apetrechou-se bem, reforçou muito esta época, bem orientada pelo Nelson. Mesmo sem contar com alguns jogadores, casos de Cambala e Parquim, Chiquinho Conde assegura que irá lutar para granjear os objetivos definidos para a presente época. Infelizmente, o que desgasta mais são essas ligações, de facto, para o Egito, para Marrocos, depois termos que ir para a Etiópia, aeroportos. Acaba a nós a responsabilidade de gerir bem um plantel. A União Desportiva de Songo é líder do Campeonato Nacional de Futebol com 13 pontos, 1 acima do Ferroviário de Maputo. A partida será transmitida em direto no domingo na STV Notícias a partir das 15 horas. Está pautada a informação no Jornal da Noite. Eu despeço-me. Desejo-lhe um bom final de semana e nós voltamos a ver.